Olá galera, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou o Marvetman e hoje eu vou estar estreando um quadro novo aqui no canal. E esse quadro é o quadro É Tão Ruim Assim?, onde eu pego alguns filmes da Marvel que a maioria das pessoas consideram ruins, horríveis, péssimos e defendo eles com a maior força. Resumindo, se uma pessoa falar que esse tal filme da Marvel é ruim e eu gostar do filme, eu venho aqui nesse quadro e defendo. Então vamos começar esse quadro com ele, o filme que deu origem a memes infinitos graças a cenas curiosas com o Peter Parker emo. O filme que é um dos filmes mais odiados do Homem-Aranha em geral e, claro, o mais odiado da trilogia do Sam Raimi. Se você gosta do Homem-Aranha e do Andrew Garfield e quiser defender ele, use esse filme aqui como escudo. Porque esse filme aqui é considerado uma decepção. A maioria das pessoas gostam e amam os dois primeiros, principalmente o dois. Agora esse... olha... Mas será que esse filme é tão ruim assim? Eu venho até aqui agora dizer que não. Vou te dizer o porquê, mas antes, se inscreva no canal, deixa seu like, nos siga no Instagram e visite o site do canal que estará disponível na descrição. Mas então, vamos lá. É o seguinte, quando eu tava vendo que algumas pessoas fizeram vídeos de críticas sobre os filmes do Homem-Aranha, todos eles, eu fui ver a série de críticas, né? E até então eu nunca tinha visto nenhum vídeo de crítica na vida dos filmes do Homem-Aranha, qualquer um que seja. Então, beleza, vi o primeiro vídeo falando do primeiro filme de 2002 e ele elogiou o filme, gostou, falou do segundo de 2004, gostou também. E eu tava todo empolgado, tava lá, nossa, gosto dos filmes do Homem-Aranha, todos são bons, duvido alguém falar mal. Até que ele chegou nesse filme aqui, e no começo ele tava falando e tal, e ele até deu uma pausa, ele chegou e falou, Homem-Aranha 3 é uma grande... e detonou o filme, falou mal pra caramba, como se o filme fosse a pior coisa que já fizeram da face da Terra, e eu de boca aberta sem entender nada. O cara falando mal do filme e tal, e eu fiquei chocado. Se você soubesse a minha reação, cara... Então, a partir dali eu passei a defender os filmes do Homem-Aranha fortemente. Eu já não via os filmes do Homem-Aranha da mesma forma, eu achava todos bons, sensacionais. E quando eu descobri que praticamente ninguém gostava desse, eu fiquei chocado. Falou que em alguns momentos o CGI funciona, outros não. Falou um monte, reclamou que tinha muito vilão, mas falou demais. Criticou o plot lá, que o Homem-Aranha é o verdadeiro assassino do tio Ben. Criticou a dança, já vou falar da dança, calma aí. Criticou muito mesmo. E foi aí que eu descobri que o filme da trilogia que eu mais via, entre aspas, foi o mais odiado. Mas então eu vou falar das razões pelas quais as pessoas odeiam esse filme. Primeiro, o lance do CGI não me incomodou muito, de verdade os efeitos pra mim estão ok. Agora a questão dos vilões, que é a questão que a galera enche o saco, fala que tem muito vilão e tudo. Assim, em todas as vezes que eu vi esse filme eu nunca, até hoje, nunca falei nadinha a respeito dos vilões. E daí que tem muito vilão, sabe? Primeiro, eu nunca considerei o Harry Osborn, o novo Duende, um vilão mesmo, sabe? Eu nunca considerei o Harry Osborn, o novo Duende Verde, quer dizer, um vilão, sabe? Na primeira vez que eu vi o filme, nos primeiros minutos, eu falei, tá, parece que é vilão. Mas depois, no final, ele ajuda o cara. Então a galera sempre fala, que tem 3 vilões e tal. Um vilão não ajuda o herói no final do filme. Claro, às vezes ajuda, mas são casos diferentes. Esse caso aqui do Harry é outra história. Nunca considerei ele um vilão de fato e nunca vou considerar, mesmo que ele fosse o único vilão do filme, o que, pelo que eu sei, era a ideia inicial, né? Então, não iria aceitar, não adianta, pra mim, vilão odeia o herói até a morte, não tem conversa. Mas enfim, acho que só eu tenho essa opinião, infelizmente. E na boa, que se dane se tem muito vilão ou não. Mesmo se ele fosse vilão até o fim, que se dane. Pra mim, Homem-Aranha é assim, é vilão pra caramba. Se você soubesse o tanto de vilões que ele tem, meu amigo, Homem-Aranha é assim mesmo, é vilão pra caramba. Nunca achei isso um problema também. Nunca me incomodei com isso e nunca vou me incomodar. Agora, o plot que o Homem-Areia matou o tio Ben, eu sinceramente não vi nada demais neles colocarem isso. Por quê? Na primeira vez que eu vi isso aí, eu explodi minha cabeça, foi uma baita surpresa.
Claro, ouvi de várias pessoas que conheciam os quadrinhos, inclusive o Danilo, do Força Nerd, parceiro aqui do canal, falou que nos quadrinhos, originalmente, tanto em outras histórias do Aranha, quem matou foi o Carradine, esse é o nome dele. Então, é que eu não sei muito sobre quadrinhos, meu lance é filmes mesmo. Mas originalmente, nos quadrinhos, quem matou o Tio Ben foi esse cara aí, o Carradine, não o Homem-Areia. Mas eu não conhecia quadrinhos, nem sabia que quadrinhos existiam quando vi o filme pela primeira vez, quando eu era pequeno. Mas é esse cara aí. Mas como foi uma surpresa pra mim, eu não sabia de quadrinhos e não sei até hoje, tipo, não é um problema pra mim, mas respeito, lógico, a opinião da galera dos quadrinhos. Eles sabem mais da história original, eles conhecem, então é isso, né? Eu respeito a opinião deles e tal. Até porque se você parar pra pensar, foi o Carradine que fez o Homem-Areia atirar no Tio Ben, então indiretamente ele matou o Tio Ben mesmo assim. Faz sentido? Não sei. Mas enfim, outra coisa que as pessoas criticaram foram os vilões em si. Algumas pessoas não gostaram do Homem-Areia, até gostaram, tem gente que fala que se só ele fosse o vilão do filme, tava bom. Mas sei lá, não me lembro se é da motivação, do plot, enfim, não sei ao certo porque as pessoas não gostaram do Homem-Areia, mas são os motivos mais variados. Não acho o Homem-Areia um vilão ruim, assim, eu não acho nada, tanto faz no caso dele. Tipo, ele é inofensivo. Outra coisa, Venom. Galera fala muito do Venom, fala que o Venom tá uma droga. O Venom não foi muito aproveitado, ele tem pouco tempo de tela. Tipo, primeiro, o Venom, ele tem uma motivação legalzinha, vai. Ele era praticamente um babaquinha e se ferrou. O Peter pegou o simbionte, foi babaca com ele pegou o simbionte juntando com a raiva do próprio Ed, com a raiva do simbionte pelo Peter ter deixado o simbionte, eles se juntaram e pronto. Tem vezes que eu gosto desse Venom, tem vezes que eu falo, legalzinho, tanto faz. Tipo, pra mim ele também era inofensivo. Pelo que eu ouvi por aí, ele era assim nos quadrinhos, nos desenhos também. Tô até pegando exemplos dos desenhos, então pelo que eu vi nos desenhos e no filme, a motivação dele é exatamente essa. E o tempo de tela, nunca vi um problema nisso também. Tipo, eu sinceramente acho que o tempo de tela dele tá ok. Ele tem o tempo necessário para se desenvolver rapidamente como vilão e morrer no final. Pronto. Ele foi muito aproveitado na medida do possível, porque era muita coisa para se desenvolver, mas eles conseguiram. Só para ressaltar aqui, tem pessoas que falam que o filme tem quase 3 horas. Na onde que tem quase 3 horas? Pelo amor de Deus, né? Outra coisa que a galera enche o saco é sobre a Gwen Stacy. Falam que a Gwen Stacy tá uma droga, esse triângulo amoroso não funcionou. Tudo bem. A maioria das pessoas não gostaram da Gwen Stacy desse filme, e eu até concordo. Tem vezes que eu vejo o filme e falo, nossa, mano, Mary Jane 2, sabe? Tipo, ridículo. Mas por um outro lado, eu nunca me incomodei com ela. Primeiro que ela não agregou muito pra quase nada, ela só tá lá porque tá lá, inofensiva. E outra que ela serviu pra bater de frente com a Mary Jane, não pela chatice, mas sim porque ela fez a Mary Jane comer poeira. E galera, vamos combinar. Gwen Stacy de verdade, só a do espetacular Homem-Aranha. A Gwen do Homem-Aranha 3 não me enche muito, mas eu não pensaria duas vezes antes de escolher a do espetacular Homem-Aranha. Tenho problema com a da trilogia? Não tenho, mas se fosse para escolher, obviamente seria a do espetacular. Enfim, tem muitas razões pelas quais as pessoas não gostam do filme, não vou falar de todas elas, porque senão já sabe. Mas a última coisa que eu vou falar aqui, depois eu vou falar porque eu gosto do filme, é dele. Uma das principais, se não a principal razão das pessoas não gostarem do filme. É ele, o Peter Emo. Cara, as pessoas zoam demais isso, as pessoas fazem meme dessa... A quantidade de meme é infinita, fazem meme com tudo, colocam ele em cenários e situações diferentes, colocam ele até no Star Wars. Galera de Star Wars, vocês são os nossos irmãos aqui, da galera da Marvel, vocês e nós temos a mesma mãe, então vamos colocar vocês aqui, porque afinal vocês são da família, né, galera do Star Wars? Então... All you got? Ele tá em todo lugar que você imaginar. Stings, doesn't it? Todo lugar mesmo. In the back? McCry? Dick move. Seguinte, muitas pessoas criticam o filme principalmente por causa dessa cena.
Agora, o que eu acho dessa cena? Boa. Por quê? Primeiro, porque é engraçado, né? Porque, galera, de verdade, é vergonha alheia? Pode até ser. Mas por outro lado, é engraçado. Eu dou risada, eu até danço junto. Sabe, se você entrar na brincadeira e se divertir com essa cena, tipo, zoa, brinca, ri, essa cena tá aí pra isso, tipo, essa cena tá aí, não sei porque ela tá lá, mas tá lá mesmo pra se descontrair, pra dar risada, é engraçado fazer o quê? É engraçado, não tenho nada contra o homem emo, lembra do homem emo? Nossa, clássico. Vamos falar pelas razões das quais eu gosto do filme, o lance é que, assim, não tem razão. Tipo, eu simplesmente gosto. Eu gostei dessa ideia de mostrar o lado sombrio do Peter Parker, mostrar que ele tava se achando demais, mostrando que tem um lado ruim em todos nós. O importante é qual escolher, que sempre temos uma escolha e devemos escolher fazer o que é certo. E quando ele pegou um simbionte e ficou meio babaca, foram as consequências que ele criou. Ele foi babaca com o Harry, perdeu o Harry, foi babaca com o Ed se vingou, igual ele se vingou do Homem-Areia. O perdão que é mostrado no filme é uma coisa muito poética, sabe? Que você tem que perdoar a si mesmo, que é o mais difícil. E é sensacional, cara. E esse aqui é o único filme da trilogia que eu tenho saco pra ver hoje em dia, porque o primeiro e o segundo meio que fazem parte de nós, fazem parte das nossas mentes. E eu só vi o primeiro e o segundo. Esse aqui só fui ver muito, muito tempo depois. Não é tanto tempo, tá? Eu era pequeno ainda, mas você me entendeu. E galera, vocês, fãs da trilogia que não gostam desse filme, vocês querendo ou não, faz parte da trilogia, não tem conversa, não existe uma trilogia de 2 filmes. Por mais ruim que seja, faz parte da trilogia. Vocês vão ter que aceitar isso. Esse filme, como os 2 primeiros, marcou e continua marcando pra mim. E não tem motivo pelo qual eu gosto desse filme, eu só gosto. Mas olha, só pra terminar, não sei por que eu gosto tanto do filme, mas se for pra ter uma razão assim, vai ser porque a Mary Jane se ferra. Cara, esse filme aqui, a Mary Jane se ferra. Perdeu a peça, perdeu tudo. Cara, eu não gosto da Mary Jane. Um dia eu vou falar por quê, mas eu não gosto da Mary Jane. Não gosto. Bom, então é isso. Se você ainda não gosta do filme, peço a você que assista ele de novo, só pra ter certeza que não gosta mesmo. E só para terminar, eu queria aproveitar para mostrar um vídeo que o Danilo do Força Nerd fez há muito tempo, falando se esse filme é tão ruim quanto as pessoas falam. Danilo, que é parceiro do canal, né? Então vai lá ver. Então galera, esse aqui foi o primeiro vídeo do quadro É Tão Ruim Assim, quadro onde eu defendo filmes da Marvel que a galera não gosta muito. Se você tem alguma ideia de algum outro filme da Marvel que as pessoas não gostam, que você acha um filme injustiçado, deixa aqui nos comentários, talvez eu possa fazer um vídeo novo desse quadro mais pra frente. E bom, é isso, se inscreva no canal, deixa seu like, não se esqueça de ativar o sino das notificações para não perder nenhum vídeo novo, aquela coisa toda que você já sabe. E também não se esqueça de nos seguir no Instagram, né, e também conferir o site do canal, que também tem um post lá falando do mesmo tema desse vídeo aqui. Então vai lá, procura lá que você vai achar que tá muito legal, tá bom? Pode ficar tranquilo que pelo menos os primeiros textos estão em português, tá? Então é isso, galera. Até semana que vem. Vamos nos preparar aí para Doutor Estranho 2, Multiverso da Loucura, que vai ser muito legal. E é isso, galera. Até mais.